Eu odeio as pessoas. Conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu realmente não gosto de gente. E acho que isso se dá ao devido fato de eu simplesmente perceber que as coisas hoje em dia são bem superficiais, digamos. As coisas hoje em dia não é tão natural da mesma forma que era um tempo atrás, por exemplo. As coisas parecem que se resume talvez a status ou você tem valor apenas devido ao seu trabalho, por exemplo. E isso é muito estranho, é muito bizarro pensar que, tipo assim, às vezes uma pessoa fala, sei lá, sou advogado ou tenho uma empresa e ela passa a ter valor com base naquilo, sendo que, tipo assim, não faz sentido, é apenas uma profissão. Não quer dizer que só porque a pessoa tem uma profissão foda e ganhe bem que ela seja uma pessoa boa, uma pessoa que tenha valores, princípios. Assim como também uma pessoa que, sei lá, trampa como lixeiro, só por ela não ter um trabalho que seja reconhecido, não quer dizer que a pessoa dela seja uma pessoa, tipo, horrível, sabe? E tantas outras coisas que veio acompanhando isso, comparação, ego, rede social, o uso excessivo das redes sociais tem prejudicado, mexido bastante com as pessoas. E acho que é uma vida horrível de se levar, porque você acaba se comparando com as outras, tem uma certa necessidade de ser melhor que o outro, ou quando sai alguma coisa nova, sei lá, por exemplo, iPhone 50 saiu. Aí a pessoa vai lá, fez questão de comprar os 50, às vezes essa pessoa não tem nem condição de comprar, tá ligado? E ela vai lá e compra porque é o que tá na moda. As coisas hoje em dia virou tipo status, virou a pessoa virou virou isso, basicamente. A pessoa não é mais uma pessoa, a pessoa é tipo um NPC, basicamente. A pessoa, ela é definida por aquilo que ela tem e não por aquilo que ela é. E ter coisas, ter materiais, é realmente ser você? Ter uma casa da hora, ter várias roupas, ter uma aparência legal, tipo, isso é ser você? É o físico? É o dinheiro? Isso que é ser você? É uma coisa muito que acaba fazendo a gente se prender numa bolha, se prender num ciclo onde a gente precisa cada vez mais disso para se sentir satisfeito com a vida, sendo que a vida é uma coisa simples, não simples, mas complexa, e as coisas, a verdadeira felicidade se encontra nessas coisas simples e não em coisas que a gente possa comprar e pagar com dinheiro. É a mesma coisa de uma amizade, por exemplo. Filha da puta. É a mesma coisa de uma amizade, por exemplo. Você tem um amigo, imagina você pagar pra ter amigo, tá ligado? Tipo, imagina você ser rico, você ser absurdamente rico e ter que pagar pra ter algum amigo, você, tipo, seu amigo só é seu amigo por conta do seu dinheiro, tipo, caralho, mano. Ou também você. Rebanho dos pássaros. Ou você, sei lá, casar com uma pessoa com base no dinheiro. Tipo, é sério que a vida é isso? Eu comecei a ter ódio das pessoas por conta disso, porque hoje em dia é só isso, mano. Tipo, hoje em dia não é um bagulho que. Você pode até ver, quando a gente era criança, era um bagulho que era normal fazer amizade ou gostar das pessoas, era tão mais fácil. E hoje em dia a gente julga e a gente olha com base no que a pessoa é. É muito estranho. E as pessoas têm regredido cada vez mais. As pessoas não são tão sinceras. Acho que isso também é um bom ponto de partida. As pessoas fingem muito.
bota uma máscara para tentar agradar. Sei lá, até mesmo influenciadores fazem isso e, e usam isso como uma forma de parecer mais legal, uma forma de parecer ser diferente, sendo que ela é só igual todo mundo. As pessoas não são tão sinceras quanto eram. Por isso que eu gosto de criança também. Criança. Nossa, que frase estranha. Que frase estranha. Mas tipo, eu gostava de ser criança porque. E também gosto quando uma criança é sincera, porque normalmente a gente. Ai, como eu me perdi. Me perdi. Por causa que normalmente quando uma criança. Quando você pede a opinião de uma criança, por exemplo, a criança normalmente vai falar a realidade, tá ligado? Ela vai estar sendo sincera com você. Quando você cresce, você passa a mentir sobre as coisas. Sei lá, tipo, uma pessoa pergunta, o que você achou dessa roupa? O que você achou de tal coisa? Aí você só mente. Você só fala uma coisa que pra agradar outra pessoa e não algo que seja real. Mas eu não falo nem disso, eu falo de outras coisas. Como se passar por alguma coisa que você não é, ou tentar se encaixar em algum grupo que você não faz parte. E isso é muito bizarro, isso é muito estranho, porque você fica só fechado nisso e você às vezes acaba mentindo pra si mesmo só pra que os outros aceitem você. Pra tentar parecer mais legal, parecer mais descolado. Você começa a dar valor pra coisas que parecem ser legais, mas na real não são tão legais, até porque é uma mentira. Até porque as pessoas hoje em dia estão todas mentindo pra si mesmas. Talvez por medo de realmente se olhar e ver o quão tediosa é a vida dela, assim como a vida de qualquer pessoa. E a gente usa esses meios pra fugir de si mesmo. Até eu, até outras pessoas. Na verdade, todas as pessoas, eu acho. Levar uma vida simples, conhecer novas pessoas, aprender novos hobbies. É uma coisa benéfica para a saúde, uma coisa que vai fazer você ser uma pessoa melhor, ajudar os outros, tipo, ser mais humano. Acho que essa é a frase certa, ser mais humano. E não apenas um robô, uma pessoa que tem a definição com base no trabalho ou com base em grupos, ciclos, enfim. Esse ódio por pessoa também faz eu pensar cada vez mais nas pessoas em si ou o que levam elas a ser quem elas são hoje, que é um conjunto de fatores. E acho que isso não vai mudar tão cedo. Acho que nem vai mudar na real. A gente não consegue ficar no tédio. É difícil ficar no tédio. Difícil sentir tédio das coisas. Você sempre tem a necessidade de estar fazendo algo, de estar recebendo dopamina no seu cérebro, de estar recebendo aquele pingo de atenção que todo ser humano quer ter. E as redes sociais é basicamente perfeita para isso. Relações também, amigos, por mais que sejam falsos, relacionamentos também, por mais que sejam falsos, você acaba fazendo isso virar sua vida. Você acaba fazendo isso de refúgio para você se esquecer o tão vazio que você é.
Você é apenas isso, um vazio. E pra você tentar preencher com algo, você preenche com essas coisas superficiais, essas coisas rasas que te prendem por um momento, que são boas por um momento, mas eu acho que conforme o tempo vai passando e conforme você vai preenchendo com essas coisas, você se torna cada vez mais vazio. Quando você toma consciência disso. Basicamente as coisas ou relacionamentos em si são para preencher um buraco, porque você não consegue ficar sozinho. Você não consegue ter alguém pra tá te elogiando, não consegue não ter alguém pra tá te elogiando ou falando o quanto você é bom, aumentando sua autoestima e tudo. Enfim, é muito estranho tudo isso. E o que mais me pega é as pessoas que não são sinceras de verdade. Por isso eu começo a ter ódio dessas pessoas. Por isso que eu não gosto de pessoa, não gosto de me relacionar, porque de me relacionar com pessoas eu digo de forma de conversar, ou pessoas da minha idade também, que é bem estranhas também, que eu não gosto muito. Até gosto, mas eu gosto de pessoas que pareçam ser mais espontâneas, mais reais. E não fiquem, sei lá, você viu tal coisa de tal influencer ou tal pessoa, isso acaba comigo, que eu já, sei lá, não tô mais acompanhando tantas coisas desse tipo, então é meio chato quando tem pessoas à sua volta que só ficam acompanhando isso, sei lá, não é tão mais interessante pra mim, da mesma forma que era. Talvez é por isso também que eu me sinto deslocado com algumas coisas. Me distraio também muito fácil. What the fuck? E meu ódio por pessoas cresce cada vez mais conforme eu vejo como o mundo está regredindo, como ele está indo para trás cada vez mais. As pessoas estão ficando mais retardadas. Eu sou retardado, mas talvez seja uma forma uma forma boa, não sei. Mas mais retardadas que eu digo é de não pensar. As pessoas hoje em dia parece que não pensam, tipo, não tem um momento que elas fiquem no tédio e começam a pensar sobre as coisas, elas simplesmente só preenchem e vão preenchendo o vazio e o pensamento que era para elas estar tendo com outras coisas. E faz ela ficar cada vez mais estranha, Six Seven, e faz ela ficar cada vez mais Six Seven da vida. Eu odeio pessoas, odeio gente. Meu ódio eterno contra pessoas. Pessoas falsas. Pessoas que fingem que são alguma coisa e não são. Pessoas que não são espontâneas, odeio pessoas que são assim, odeio pessoas que ficam, ai, amiguinho, hein, não sei o que, não sei o que. Nossa, imagina ser mulher deve ser uma desgraça. Eu não preciso nem citar exemplos, porque eu acho que qualquer mina sabe que mina é mais falsa do que homem. Mentira, tem os dois, mas acho que talvez mulher é mais falsa. Ai, miga, aquela roupa tava linda. Aí a amiga sai. Nossa, você viu como ela engordou? Essa fela da puta. Eu não sei nem mais o que eu tô falando. Mas eu odeio pessoas, odeio gente. E isso é graças à internet. Graças às pessoas não pensarem, graças às pessoas não sentirem tédio, graças às pessoas julgarem, graças às pessoas serem estranhas de modo que talvez elas acham que não são estranhas, de estar falando 24 horas sobre
Lívia Rafaele, Virgínia Fonseca e Zé Vinícius Júnior e a vida dos outros e sei lá, essas coisas assim, essas coisas estranhas de de pessoas que talvez não pensem ou talvez, mas por um momento, eu tô falando muito mal, mas por um momento eu penso também que é, eu queria meio que fazer parte dessas pessoas, porque parece ser bem mais fácil viver fechado em uma bolha assim, porque você já meio que se encontrou, tá ligado? E quando você meio que se afasta disso tudo, você tá. As pessoas estão aqui, você tá aqui também por um certo tempo, aí você se afasta e você começa só a observar, e você começa a pensar, 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 pensar. E não tem tantas pessoas que são iguais a você, que pensam igual a você. E também é difícil, é muito difícil falar sobre o que você está pensando, sobre o que você pensa sobre as coisas. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça eu consigo pensar mil vezes melhor sobre isso que eu estou tentando expressar agora e eu não estou conseguindo muito bem, porque eu sou nervoso para as coisas. Mas eu até perdi o raciocínio, velho. Que merda. Perdi o raciocínio do que eu tava falando. Ah, lembrei. Eu queria fazer parte de uma bolha e eu fosse, tipo, realmente estivesse realmente bem com isso, porque eu acho que as pessoas que estão nas bolhas que elas estão, elas realmente estão bem, porque elas estão acreditando naquilo que elas veem, que elas fazem, e elas conseguem, sei lá, lidar mil vezes melhor com as coisas, porque tem gente em volta dela, por mais que sejam falsas, mas, sei lá, por um momento é bom, né? Melhor do que estar sozinho, melhor do que se sentir sozinho, melhor do que estar 100% presente com o vazio. Isso pode ser bom de certa forma, mas será que ao longo prazo isso é bom? Porque às vezes a gente acaba perdendo a nossa própria vida porque a gente não pensa, e quando a gente acaba tendo consciência disso, quando é tarde demais, talvez a gente possa, sei lá, se deparar com alguma coisa muito horrível mais pra frente, de tipo, então a minha vida foi uma mentira, a minha vida, sei lá, foi apenas um espetáculo, apenas uma peça de teatro. Não sei se aconteceria isso, mas talvez seja uma possibilidade. Talvez a pessoa fique sem por onde correr, porque ela já se acostumou tanto com aquilo e ela acaba não tendo outra escapatória, já que ela tomou noção disso. Não sei, é uma possibilidade. E agora eu acho que as pessoas que chegam nessa consciência, talvez mais igual a que eu tô tendo, talvez elas buscam meio que ser mais reais ou mais espontâneas, não tentar, tipo, é, perceber, perceber, mas eu gosto de pensar nisso e eu gosto de analisar também algumas coisas, algumas situações, porque dá pra, algumas coisas dá pra ver claramente quando são situações falsas, situações que meio controversas também, meio não sendo, falsas basicamente. Quando a pessoa também tá fingindo ser uma coisa que ela não é, dá pra perceber bem mais fácil. Talvez quando você passa por esse processo. E é isso. Perceber que a vida é bem mais simples do que a gente pensa e do que ser só simplesmente redes sociais, do que ser só simplesmente Instagram, dinheiro, ou sei lá. Óbvio que essas coisas são benéficas também, mas faz a gente viver mais no mundo falso do que no mundo real. A gente vira basicamente apenas números para rede social, apenas números para
para outras pessoas, às vezes a gente também é descartado de certa forma mais rápido. E a gente é falso. A gente vive numa peça onde a gente tem que ficar vestindo uma máscara sempre. Não sei nem se deu pra entender o que eu quero dizer. Puta que pariu.